pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Câmara e hoje nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2. A gente gostaria, claro, de pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilharem com o máximo de pessoas que vocês puderem, comentarem aqui. Isso tudo faz com que nossa página chegue a mais pessoas, né? Também não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Então, capítulo 1 e 2 de Êxodo, ali está falando um pouquinho da família de José, né? Eles foram para o Egito em 70 pessoas, isso sem contar com José. O tempo foi passando, José morreu e todos da família dele morreram. E aí eu pergunto para vocês lembram da promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis? Lembram que depois ele repetiu essa mesma promessa para Jacó? Eram 70 pessoas. Verso 7 aqui do capítulo 1 de Êxodo diz que os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e foram fortalecidos grandemente, e a terra se encheu deles. Ou seja, 70 pessoas viraram muitas pessoas. Deus cumpre suas promessas. Você não sabe o que vem na frente. Vai ter desafio? Com certeza vai, e muitos. Mas ele cumpre o que fala. Ele não prometeu riqueza aqui, ele não prometeu vida fácil aqui, ele não prometeu um mundo sem dor, nada disso. Jesus, inclusive, ele alertou, né? Nós vamos viver em tempos de aflição, nós viveríamos aflição, mas ele também completou o seguinte: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vai em frente, segue, não desiste, eu tô com vocês. Ele prometeu que estaria com a gente, todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Jesus também prometeu que ele ia voltar, então ele vai voltar. Mas até lá, como nem tudo são flores, seja porque Deus quer nos ensinar algo, seja porque ele quer nos moldar, seja porque ele quer nos dar mais caráter, ou por questões aleatórias também, questões climáticas, natureza, mundo, coincidências, tudo isso pode acontecer, tudo isso são fatores. Às vezes nos dá a grande impressão que o barco está desgovernado, mas ele não está desgovernado. Se levantou um novo rei no Egito que não conheceu José. A Bíblia diz assim. E ele viu que o povo de Israel era maior, olha só, 70 pessoas. O povo de Israel era maior do que o egípcio em número e em poder. Ou seja, era um povo mais forte do que o povo egípcio. Eles tiveram destaque, né? Desde que eles vieram lá com José, a família de José, eles foram se consolidando em tudo, né? Começaram lá cuidando do gado do faraó, pegaram uma cidade só para eles e foram se sobressaindo e proliferando, né? Multiplicando muito. O que o faraó pensou aqui junto com os servos dele? Vamos usar a inteligência para que eles não se multipliquem. Caso aconteça alguma guerra e eles se juntem com os inimigos e depois acabem com a gente tem que fazer alguma coisa. E esse texto ele me traz uma lição muito grande. Não importa o tempo que passe, não importa o que você faça, o que você conquiste, se você faz bem aos outros ou não, você sempre vai ser estrangeiro nesse mundo. Sempre. Nós somos estrangeiros aqui. Esse lar não é o nosso. Na hora do vamos ver, o patriotismo exclui os israelitas. Eles já estavam há séculos no Egito. Agora eles são estrangeiros de novo. Tem muitos amigos, né? Você vai para todas as farras, você bebe todas, você fica com quantas pessoas você quer, compra os carros que você quer, as casas que você quer, viaja para onde você quer, você continua sendo estrangeiro. Ah, mas eu sou o Nobel da Paz. Você é estrangeiro. Ah, eu sou presidente dos Estados Unidos. Você é estrangeiro. Se tiver que dar ruim, vai ser com você. Nosso lar ele não é aqui. O que aconteceu ali com os estrangeiros, os israelitas que estavam ali no Egito? Aumentaram os tributos deles, fizeram eles de escravos. Quanto mais afligiam, mais israelitas nasciam. Olha que impressionante. A promessa era que o povo se multiplicaria muito. O faraó ele mandou as parteiras hebreias matarem, é isso mesmo, matarem bebês. Todos os que fossem meninos que nascessem no meio do povo de Israel e que deixassem vivas só as meninas. Assim, o que ia acontecer? Não ia ter como procriar mais. Ia chegar um ponto onde não ia nascer mais ninguém. As parteiras, obviamente, elas não queriam fazer parte disso. Primeiro, porque eram israelitas. Segundo, porque não eram assassinas. E elas disseram assim pro faraó: poxa, mas as hebreias, elas são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, elas já até tiveram os filhos, né? A Bíblia relata que Deus fez bem para as parteiras por causa disso. E o povo continuou aumentando, e aumentou muito e se fortaleceu muito. E aí o faraó, que não consegue fazer nada sozinho, tem que ser sempre alguém para mandar, faça isso, faça aquilo, mas ele mesmo não sai do lugar, não sai do canto para fazer nada, né? Ele manda que o povo do Egito
Olha que absurdo. Não conseguiu com as parteiras, manda que o povo do Egito pegue todos os meninos hebreus e jogue no rio. Onde pode ir a perversidade? Onde pode ir alguém que não conhece a Deus? Onde pode ir alguém contra um estrangeiro? Onde pode ir alguém que se acha o próprio Deus? Porque o faraó se achava o próprio Deus. Inclusive ele levava esse título, né? Senhor das duas terras, o Senhor das duas coroas, o Senhor do baixo do Alto Egito, o Senhor do universo. Um homem chamado Anrão, da tribo de Levi, casou com Joquebede, que também era da tribo de Levi. Teve um filho, menino. Só que a mãe viu que o filho era muito bonito e escondeu ele por 3 meses. Você imagina você esconder uma criança, um bebê, sem poder fazer barulho, ficar só trancado dentro de casa, soldado batendo na tua porta o tempo todo, fazendo vigia. E chegou um ponto, obviamente, que não dava mais pra esconder. E aí Joquebede, ela fez um cestinho, ela passou barro e passou betume em volta. Betume, ele é como se fosse uma lama preta colante, tá? Do meu jeito de explicar. Colocou a criança lá e colocou no Rio Nilo. A irmã do menino, ela foi acompanhando pelo Rio Nilo para ver o que ia acontecer com o cesto. E ela percorreu o Nilo. O cestinho foi parar, sabe aonde? Lá na porta da casa do faraó. A filha dele, que não tinha filhos, pegou o cesto. Ela sabia que era um hebreu, provavelmente por conta das vestimentas, não sei se por coloração de pele, alguma característica física, se bem que eu acho que não, porque José parecia um egípcio quando os irmãos dele chegaram no Egito. Então, eles nem faziam diferenciação se era egípcio ou não. Então, talvez as vestimentas ou o próprio cestinho. A filha do faraó, ela teve compaixão do menino. E a irmã dele, vendo aquilo, além de ser muito inteligente já desde novinha, ela foi completamente usada por Deus ali, né? Ela perguntou, a senhora quer que eu busque uma ama das hebreias para criar um menino para a senhora? Ela falou, sim, vai. E aí ela trouxe quem? Joquebede, a mãe do menino. E agora a Joquebede não só pôde levar o menino para casa, amando da filha do faraó, para viver com os hebreus, para viver com ela, para ser criado com ela na cultura israelita, né? Como passou a receber um salário para criar o próprio filho dela. Olha como Deus é incrível. A gente chega de um ponto doloroso, triste, que estava acontecendo com todo mundo, sim, e essa dor não diminui para os outros, crianças estarem sendo mortas o tempo todo, mas Deus concedeu graça para Joquebede e ela pôde fazer tudo isso. Uau! Uau! É inacreditável. O que são os desígnios de Deus, né? Quando o menino já estava maior, né, Joquebede trouxe para o filho do faraó, que adotou Moisés. Foi chamado como Moisés por ela porque ela tirou ele do rio Nilo. Quem deu o nome foi a egípcia e não a hebreia, né? Porque ele foi tirado das águas, né, que significa, na verdade. Moisés é um dos personagens mais fantásticos da Bíblia inteira. E a gente vai acompanhar junto essa jornada aí de Moisés, conhecer a história dele. O tempo passou, Moisés cresceu, mais precisamente ele estava com 40 anos, vivia como egípcio no palácio do faraó, com tudo do bom e do melhor, mas ele era o quê? Estrangeiro. Moisés, ele estava vendo um egípcio ferindo um hebreu, ele não gostou, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém e fez o quê? Matou o egípcio. Aí você pensa, vivia como egípcio, mas não era egípcio. A vida dele estaria por um fio, com qualquer deslize que ele fizesse, qualquer coisa que ele cometesse contra o Egito. Afinal, segundo a lei, lá atrás, não era nem para ele estar vivo, não era nem para ele existir. Porque os meninos hebreus todos morreram, lembra? E ele não comete um deslize. Não dá pra gente passar pano na cabeça de Moisés aqui, passar a mão na cabeça dele. Ele comete um pecado, ele comete um crime que é crime em todas as sociedades, em todos os cantos do mundo, desde sempre para sempre. Ele matou um homem. Moisés enterrou o corpo e foi viver a vida como se nada tivesse acontecido. Aí no dia seguinte ele viu 2 hebreus do povo dele brigando e resolveu dar lição de moral. Por que você tá ferindo seu irmão? E aí a resposta veio uma punhalada, né? Um golpe. Quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai me matar que nem você matou o egípcio? Aí doeu, né? Pecados não ficam ocultos muito tempo, gente. Não ficou ocultos para sempre. Quando o faraó soube, o que ele fez? Mandou matar Moisés, que vivia como egípcio, mas não era egípcio. O primeiro erro não foi pequeno. Qualquer deslize ele já morreria. O erro foi simplesmente um crime contra um egípcio. Acabou. Estrangeiro. Moisés era estrangeiro. Se fosse um egípcio matando o outro, talvez nada acontecesse. Se fosse um hebreu matando o outro, com certeza nada aconteceria. Mas Moisés era um hebreu que matou um egípcio. Moisés fugiu, passou pelo deserto, deve ter passado dias com fome, com sede, com calor, com frio, perigo de ser morto ou roubado por alguém. Uma decisão que ele tomou, segundos, sem pensar, tirou tudo que Moisés tinha. E aí Moisés andou, foi parar em Midian. Lá em Midian, estava sentado num poço, pensando na vida, triste. As 7 filhas do sacerdote de Midian
vieram tirar água para beber do poço e dar para o rebanho, e elas iam levar para casa. E aí vieram uns pastores e expulsaram elas dali. E aí Moisés resolveu se meter, brigou com os pastores, deu água para elas, deu água para os rebanhos e elas voltaram para casa. Chegando em casa, elas contaram pro pai. E aí o pai falou: não, mas quem esse homem protegeu vocês? Manda ele morar com a gente. Passou o tempo, o faraó morreu, os hebreus clamaram por causa da servidão. E o clamor subiu a Deus. Olha o que diz a Bíblia. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nesse momento, já tinham se passado mais 40 anos. Moisés deixou o Egito com 40, então agora ele tinha 80. Em pensar que a gente, às vezes, com 15, 20, 30 anos, está dando desculpa, está cansado, está se arrastando para fazer o básico. Ah, vou entregar um folheto, vou entregar um alimento na rua para um morador de rua, vou me levantar para ir para a igreja. E a gente está reclamando, né? Mas Moisés estava com 80 anos e Deus chamou ele. Mas a gente vai falar disso. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Deus, ele tinha alertado Abraão que o povo seria escravo e peregrino por 400 anos. Ele falou isso em Gênesis 15:13. Confere lá na Bíblia de vocês. Nada do que eu falar vocês acreditem sem vocês compararem com a Bíblia, sem estudarem. Vai lá olhar na Bíblia de vocês e veja se Deus não prometeu para Abraão isso também. Não tem só promessas boas. Às vezes ele fala das coisas ruins que vão acontecer também. Só que Deus ouviu o clamor, é isso que importa. Ouviu o clamor. Uma grande parte do povo já tinha se acostumado com a escravidão, já tinha se acostumado a viver em terra estranha, já se sentia parte daquele povo egípcio, né? E quem nasceu ali já como escravo, sempre vi isso aqui, eu não sei de liberdade. Só que uma parte do povo não aguentava mais. E Deus ouviu essa parte do povo, ouviu a oração dessas pessoas, alguns ou muitos até idólatras, politeístas, né? A prática do Egito, se alimentavam de forma errada, cultuavam de forma errada, devia fazer um monte de coisa, né? Deus ouve a oração. Por que ele não ouviria a sua oração? Nem sempre ele vai responder da forma como a gente está esperando, mas ele ouve e ele vai responder da forma dele. Nós temos que aprender a ser mais sensíveis também com isso. Entender que Deus é soberano, Deus é maior do que nós e que ele quer o melhor pra gente. A nossa oração sincera sempre tem que ser: Senhor, seja feita a tua vontade. Não importa qual a profundidade do poço que você foi, o que você fez de errado, não importa. Se você procurar Deus, buscar com toda a sua força, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, com certeza ele vai te ouvir. E ele prometeu que estaria com você até a consumação do século. Lembra que a gente falou isso antes? Não duvide das promessas de Deus. Não existe lugar tão distante que Deus ele não possa alcançar. Não existe. Você é estrangeiro nesse mundo, não esqueça disso. Sempre seremos estrangeiros nesse mundo. Mas nunca vai ser considerado um estrangeiro diante de Deus. Você é um filho amado. Ele só quer cuidar de você. Ele só quer você, ele só quer o seu coração. Você é estrangeiro no mundo, mas você é filho amado de Deus. Que Deus te abençoe e passe para outras pessoas esse vídeo se você gostou. Vamos levar amor, vamos levar paz, vamos levar evangelho para as pessoas, vamos levar Cristo para a vida das pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.